Seja bem-vindo uma vez mais. Senhor Deus, eis aqui o teu filho, Pai. Instrumento em tuas mãos, ó Pai, usado, separado, Senhor, para falar conosco. Deus, no nome de Jesus, eu creio, Senhor, que ele veio cheio do teu Espírito. Ah, Deus, ajuda-nos a ficar atento, a ouvir a tua voz falando conosco. Enquanto ele estiver pregando a tua palavra, Senhor, nos ensina a ficar sensíveis a ouvir a tua voz, porque eu creio que a tua palavra, Senhor, é alimento, é sustento e nos fortalece nessa noite. E enquanto ele estiver pregando, Senhor, cuida da sua família, da sua casa, de tudo aquilo que ele colocou diante de ti, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que tu também, Senhor amado, é um Deus que cuida do teu filho, no nome de Jesus, amém. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero tributar ao nosso Abba pela sua infinita bondade, a sua misericórdia e o favor que nos compete de estar aqui na noite desse dia para servir aos irmãos. Eu sou muito grato ao Senhor porque entendo, irmãos, eu até me torno um tanto quanto repetitivo, mas se tem uma canção que os meus lábios nunca se cansarão de cantar, é o que diz o verso 5 do Salmo de número 3. Deitei, dormi e só acordei, porque o Senhor me sustentou. Então a gente já tem motivo de sobra só em pensar nisso, para dizer muito obrigado, Senhor da nossa vida. Então eu tributo ao Senhor a gratidão por essa oportunidade, em poder voltar a essa casa da qual a gente se orgulha em fazer parte com os irmãos. É uma alegria poder estar aqui, tá? Sou grato ao pastor Evandro, à pastora Leni, aos meus amigos, né? O Vitor, tanto quanto os outros aqui, como a pastora Dani, o pastor Marcelo e tantos outros, irmãos. Se eu for ficar aqui citando nomes, não sou o mesmo garoto de ontem, de quase há 8 anos atrás, então eu vou esquecer muita coisa, mas a minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês, que sempre com carinho nos recebe aqui. Acompanhado estou ali da minha esposa, louvado seja Deus pela vida dela, pela oportunidade de tê-la aqui comigo na noite de hoje. Minhas filhas ficaram em casa ensaiando uma coreografia daquela música, né? Seja livre, livre para adorar a Deus. É sério, é brincadeira não, que eu passei, né? Vindo do meu quarto para Tauba de passar, né? Que lá em casa minha esposa me obriga a passar roupa. Ela me obriga a passar roupa. Aí eu estou vendo Rebeca no quarto cantando Seja livre, livre para adorar a Deus. Aí eu fiquei sabendo, né? Que essa canção Deus deu a Dani, e elas cantam direto e ficam fazendo coreografia, uma com a outra lá. Falei, no dia que nós marcarmos o mistério que já está agendado no coração de Deus, e a Dani já deu a oportunidade de trazê-la novamente aqui para ministrar às irmãs, vocês vão apresentar uma coreografia dentro desse louvor, para trazer liberdade ao coração de muita gente. Amém, irmãos? Queridos, abra a Bíblia Sagrada no livro de canções, livro dos Salmos, Salmo de número 128. Deus colocou uma palavra no meu coração, dentro desse tema que o Espírito de Deus concedeu aos líderes dessa casa, sobre o valor da mesa. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, e eu quero usar esse texto como base para aquilo que eu vou falar. Salmo de número 128 vai dizer o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. A sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, e seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos e paz sobre Israel. Tome o seu assento louvando ao nome do Senhor. E tratando desse assunto sobre o valor da mesa, eu buscando em Deus o que pudesse trazer ao coração dos irmãos, Deus me fez meditar a respeito desse utensílio doméstico, que faz parte da mobília. Afinal de contas temos até uma aqui, que é a mesa. E aí, querendo entender um pouco mais, e indo de pesquisa em pesquisa, buscando nos sites de sociologia e antropologia, tentando entender uma data fechada, e ali diante de tantas
possibilidades de uma data, de um autor, de um inventor, nós chegamos à conclusão, diante da data que mais se repetiu nesses sites, falando de que a mesa, o termo mesa vem de uma palavra latina que significa tábula, prancha ou tauba, que servia e serve até hoje para apoiar alimentos e coisas. A data que foi narrada ali pelos estudiosos é que a mesa foi inventada 2.500 anos antes de Cristo pelos egípcios. No seu início era feita de pedra, conhecida como alabastro. Depois até relatos de que algumas tumbas invadidas e saqueadas se encontraram mesas feitas de madeira. Hoje ela tomou um progresso muito grande e nós sabemos que ela está espalhada por aí afora, e nós temos mesas de vários tipos, de madeira, de pedra, de vidro, de ferro, de plástico e de tantos outros materiais. Tem mesa redonda, retangular, quadrada, mesas de diversas formas, pequenas e altas, suspensas ou apoiadas em qualquer outra coisa. Muitos tipos de mesa hoje tomam conta de casas mundo afora. Casa, templos, salões de reunião e até mesmo lugares abertos ao público. Quem sabe numa praça está ali uma mesa feita de brita para os mais velhos jogarem as suas damas, o seu carteado, ou quem sabe ficarem batendo um papo enquanto a hora passa. Então a mesa já está envolvida no meio da sociologia. A antropologia já determinou como utensílio que de 10 casas 9 tem. Então é algo que basicamente todos nós conhecemos. É claro, é fato que ela tem um simbolismo, sendo ele tanto de origem filosófica ou sociológica ou antropológica ou quem sabe teológica e religiosa. A mesa tem os seus simbolismos. E nós entramos aqui, eu separei algumas coisas. Em alguns lugares a mesa simplesmente é dotada como um lugar de refeições, de reuniões, de estudo, lugar de uma reunião familiar, lugar de acertar as coisas. Quem já ouviu a famosa expressão, vamos colocar tudo em pratos limpos? Quem já ouviu? Essa expressão, vamos colocar tudo em pratos limpos, ela se dá naquele momento que antecede ao comer, enquanto os pratos ainda estão vazios sobre as mesas, aguardando o mestre, trazer a refeição do dia, da tarde ou da noite. Os pratos ficam limpos e então naquele período, aguardando ali, enquanto não vem a alimentação, as pessoas criaram essa expressão, vamos colocar tudo em pratos limpos, vamos aproveitar o momento enquanto a comida não chega para conversar, para acertar algumas coisas, para resolver algumas pendências. É um lugar de projetar, de organizar, de sonhar, de discutir, e infelizmente em alguns lugares de brigar, de dividir, de separar. Então a mesa ela tem diversas utilidades, é usada para muitas coisas, espalhadas por mundo afora. Ainda hoje algumas de madeira, outras de ferro, outras de vidro, de ferro, de plástico e de muitos outros materiais enriquecidos pelas mãos dos homens. Então, no sentido filosófico, no sentido antropológico e sociológico, a mesa é isso aqui: lugar de refeição, lugar de reunião, lugar de estudo, lugar de bater um papo, lugar de gerar coinonia familiar, lugar de gerar controvérsias, lugar de crescer planos e projetos e sonhos. Mas o que a Bíblia fala sobre a mesa? Eu separei alguns versículos, é claro que não todos eles, mas aqueles que mais saltaram aos meus olhos. Eu descobri que, segundo a Bíblia, em Êxodo 39 e 36, a Bíblia é lugar de adoração. A mesa é lugar de adoração. Êxodo 39, no verso 36, a Bíblia fala que foi apresentada uma mesa que seria usada para apoiar os pães da propiciação. Tinha até um espacinho para o candelabro. Era um lugar onde a adoração a Deus era observada, praticada e de modo ininterrupto e crescente. Então a Bíblia me ensina que a mesa é o lugar para adorar a Deus. Eu espero que na casa de um crente, de um servo de Deus, haja isso. Antes de qualquer garfo subindo em direção à boca, ou no meu caso, que só como de colher, haja uma palavra de adoração a Deus.
Muito obrigado pelo arroz e feijão, ou pela comida russa, roscovo, arroz com ovo, ou quem sabe, né, como na casa de alguns, uma comida de alto padrão. Antes de tudo isso, eu quero crer que na casa daquele que professa a fé a Deus, sobe uma palavra de, no mínimo, muito obrigado, Senhor. Então a mesa é lugar de adoração, segundo a Bíblia. A mesa é lugar onde Deus é reverenciado e glorificado pelas suas ações, pelo seu poderio e sobretudo por quem Ele é. A mesa, segundo a Bíblia, é um lugar de unidade familiar. O Salmo de número 128, no verso 3, que é o Salmo que lemos como base, vai dizer que o homem que teme ao Senhor, além de ter uma mulher abençoada e frutífera no interior da sua casa, quem sabe na sociedade de hoje isso não soa tão poderoso, pastor Marcelo, mas na época em questão, uma mulher que tinha muitos filhos era uma bênção para o marido. A Bíblia chega a dizer, se eu não estiver equivocado, no livro de Provérbios, que feliz é aquele que recebe o inimigo na porta e que tem muitos filhos. Já pensou eu nessa época? 17 filhos, com 17 netos, 17 bisnetos, 17 tataranetos. É uma gangue, meu. Bate na minha porta, sai quase 50 homens. E aí, o que você quer com o vovô? O que você quer com o papai? Então por isso que naquela época o termo ter uma mulher frutífera no interior da sua casa significava uma bênção de Deus. Por duas coisas: ter muitos filhos era sinal de ter proteção. Segundo, mão de obra grátis. Terceiro, para uma mãe que amava a lei do Senhor e a profecia escrita, a esperança dela ser a geradora daquele que viria para transformar a humanidade. Então quando o salmista canta isso, as mulheres que ouviam falavam: glória a Deus, que eu seja essa mulher no interior da minha casa frutífera. Mas o mesmo verso vai dizer que também a bem-aventurança se configura no fato desse homem temente a Deus ter em volta da sua mesa os seus filhos. Porque segundo o Salmo 128, a mesa é lugar de unidade familiar. Segundo a Bíblia, a mesa, em 1 Reis, capítulo 18, verso 19, agora soe um alerta de cuidado, a mesa também é lugar de acordos espirituais. Porque nesse texto de 1 Reis, capítulo 18, verso 19, o Senhor está condenando aqueles que vivem na idolatria e que sentam e comem da mesa de Jezabel. Eu fui analisar essa expressão, que comem da mesa de Jezabel, não é simplesmente porque se alimentam com ela, porque nem todos poderiam se assentar à mesa com a rainha. A expressão comer da mesa também significa dividir ou apoiar os mesmos pensamentos e atitudes. Então cuidado, porque a mesa também é lugar de acordos espirituais. Ali podem ser feitos acordos negativos como acordos positivos. Então a mesa, segundo a Bíblia, também é um lugar onde o céu está atento para o que diz, para o que se fala e para o que se acorda ali. Eu vou dizer de novo, não sei porquê, mas Deus sabe. Numa mesa, Deus está atento o que é dito, o que é pronunciado e o que é acordado ali. Então cuidado, porque você pode tornar a mesa do seu lugar de moradia uma bênção, mas pode abrir uma porta de maldição lá também. Porque a mesa, segundo a Bíblia, é lugar de acordos espirituais. E segundo a Bíblia, a mesa também é um lugar de honra. Lucas capítulo 12, verso 37, a palavra do Senhor diz que o Senhor, que voltar a encontrar os seus servos firmes, Ele vai cingir esses, vesti-los e dar a oportunidade de se assentar com Ele na sua. Nesse caso, a Bíblia me afirma que a mesa também é lugar de honra diante de Deus. Nesse contexto, fala do dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Ou quem sabe, cada um de nós na sua parte particular, na famosa senha do pastor Cláudio Duarte, né? 38 é você.
Aí tu vai sentar à mesa. Então também é um lugar de honra diante de Deus. Entendendo isso, fica claro para nós de que a mesa de fato tem um valor. E fica claro que a intenção de Deus, através da pastora Leni, ou do pastor Evandro, ou do grupo ministerial, eu não sei quem é que determinou o tema, mas fica claro que o que Deus quer, a partir da indicação desse tema, é trazer a baia do nosso coração de que Deus não está falando de um utensílio que faz parte da mobília de uma casa. A pastora Leni ou o pastor Evandro não quer que você pense no valor da sua mesa. Comprou na Casa Bahia, 199. Comprou naquela loja de rico. Qual é o nome daquela loja? Sabe o nome da loja de rico? Casa Shopping, R$3.000. É que eu sou pobre, não entende? Para mim isso já é R$20.000, segundo o pastor Marcelo, uma mesa na Casa Shopping. Não é desse valor que o Espírito de Deus quer nos despertar e incomodar-nos. Porque o que Deus quer falar hoje não é sobre a mesa, que é uma mobília da parte de casas. A mesa que o Espírito de Deus quer nos trazer ao coração é um lugar. Eu vou dizer de novo, Deus não quer nos chamar a atenção de uma mesa no valor físico e monetário. Deus quer nos levar à razão de uma mesa que não é um pedaço de madeira apoiado por algumas pernas ou de materiais diversos. Deus quer falar conosco de uma mesa que nada mais é do que um lugar com Ele e nele e para Ele. É o valor dessa mesa. Mas pastor Adriano, por que o Senhor começou então a falar rapidamente, superficialmente demais? É fato, sobre a mesa do universo físico. É para trazer a razão ao seu coração de que Deus se utiliza daquilo que a gente conhece para nos levar ao entendimento daquilo que a gente ainda não conhece, mas tem possibilidade de conhecer nele. Eu vou falar de novo. É porque Deus quer fazer você entender que Ele fala daquilo que a gente conhece, para nos atrair para aquilo que ainda é desconhecido por nós, mas será conhecido em quem Ele é. Deus usa a figura de linguagens palpáveis pela nossa razão humana para nos atrair a um universo espiritual, aonde as nossas teologias não terão capacidade de discernir ou interpretar a sua vontade. Deus quer falar de um lugar. E como eu sei que eu não estou sozinho, tem outros que vão vir depois de mim, eu vou puxar a corda para o lado familiar da coisa. Quem sabe o pastor Bruno ou os outros que vão anteceder ou ser depois dele vão falar sobre a mesa nesse nível de entendimento, de um lugar com Deus e para Deus. Eu vou falar desse mesmo lugar, mas puxando a corda para o entendimento familiar. Porque essa mesa que não é um utensílio da mobília de uma casa, ela só pode ser vivida e encontrada em um lar. Tem gente que tem mesa em casa, mas não tem um lar e uma mesa que é um lugar no lar. Então Deus colocou uma palavra no meu coração que é casa versus lar. Porque não basta ter uma casa. O que Deus quer que nós tenhamos é um verdadeiro lar. Porque casa é moradia, lar é um ambiente fornecido em Deus e para Deus, e de acordo com tudo aquilo que o ser humano precisa para sorrir de fato e deveras. Então Deus trouxe ao meu coração que para muitos terem de fato uma mesa, que é um lugar nele, essas pessoas precisam primeiro construir um lar e não uma casa. Quem sabe eu estou falando para pessoas que têm uma casa muito bonita e uma mesa de R$20.000. E talvez eu esteja falando para pessoas que têm uma casa um tanto quanto humilde e uma mesa de 199 igual a minha da Casa Bahia. Mas dentro dessa casa tem um lar e uma mesa que é um lugar em Deus para a nossa vida. Vamos entender um pouco sobre isso, casa versus lar. Filosoficamente falando, casa é um edifício, uma estrutura habitacional feita de ferro, tijolos, madeira e etc. Isso é uma casa. E o que é filosoficamente falando um lar? Lar é
a essência de viver juntos, lugar não físico, mas emocional e espiritual, feito não de ferro, não de tijolo, nem de madeira, mas de amor, afeto, carinho, respeito e muito mais. Isso é um lar. E o meu intuito é que no final desse sermão você tenha compreensão se você é um bom construtor de casas ou um bom edificador de lares. Porque a mesa que o Senhor quer projetar na tua vida é muito valorosa para ficar dentro de uma casa. O caminhão espiritual de Deus só vai parar na tua porta e chamar o teu endereço para entregar essa mesa que é um lugar em Deus, quando ela deixar de ser uma casa e virar um lar. Eu já entreguei. Eu vou falar de novo. O caminhão de Deus, que não é o da Casa Bahia, nem o da Casa Shopping, só vai encostar no endereço da tua residência e chamar o teu nome pelo teu endereço, quando o lugar que você mora deixar de ser uma casa e virar um verdadeiro lar. Aí o caminhão de Deus encosta e a mesa valorosa de Deus desce. A mesa que traz unidade, a mesa que traz adoração, a mesa que traz valores espirituais, emocionais, que são incorrompíveis, só vai chegar na casa de quem construiu um lar dentro dela. O que é casa? É um edifício, uma estrutura habitacional, feita de ferro, tijolo, madeira e etc. E o que é um lar? O lar é a essência de viver junto. Não é um lugar físico, é emocional e espiritual, não feito de ferro, nem de tijolo, nem de madeira, mas feito de amor, afeto, carinho, respeito e muito mais. Lá, ou melhor, casa nos livra da chuva, do frio e do sol. Casa nos livra da chuva, do frio e do sol. Agora o lar nos livra da solidão, dos medos, das angústias e das guerras da vida. Eu não sei você, mas eu já tive experiência de trabalhar fora. Hoje eu não trabalho mais. E o melhor horário do dia era às 5:50. Me pergunte por quê. Só se perguntar. Porque era a hora que o patrão falava: puxa as portas e vamos para casa. Eu tinha um amigo de trabalho que quando isso acontecia, ele: desgraça. Aí eu, palavra pesada. Ô Valmir, por que tu fica tão brabo quando ir embora? Ele falou: porque você não tem a mulher que eu tenho, os filhos perturbados que eu tenho, que deve ter quebrado a casa dos outros, feito besteira, e eu vou para esse lugar agora. Em contrapartida, eu imaginava chegar em casa e encontrar minha esposa, minhas filhas, minha mãe, meu reduto, meu recanto do guerreiro, meu lugar de crescimento, meu lugar do corte, porque em casa a gente também é lapidado por Deus. Então, lá é um lugar onde a gente se livra das guerras da vida. Tem gente que não amadureceu e acaba entrando com as guerras porta dentro, e se esquece que casa não é lugar de desarmar bombas estabelecidas na vida. Casa é lugar de criar estratégias para vencer as bombas que a vida vão lançar em nós. É por isso que lá é muito diferente de casa. A casa só tem o poder de impedir com que a chuva caia sobre a nossa cabeça, que o frio tome o nosso corpo, ou que o calor nos faça desanimar o físico. Mas o lar nos livra da solidão. O lar nos tira os medos. E eu tenho um exemplo disso lá em casa. Minha filha Rebeca, agora que ela está começando a falar na escola, mas ela passou do tempo de nascer e criou uma deficiência auditiva. Então você falava com ela, por exemplo, arroz, ela entendia, arroz. O que ela falava, pastor Evandro? Arroz. Tia, bota arroz. E o moleque é lá, sabe nem falar. Tia, bota jão. Porque ela tinha essa deficiência na primeira fala, ela ouvia basicamente o final das frases. Minha filha fez o quê, Vitor? Minha filha ficou anos e anos, desde o CA até agora o 5º ano, sem falar uma palavra na escola. Notas baixas, notas horríveis,
E nós descobrimos que é porque ela era zoada quando era criança. Então ela não falava nada na escola. Eu fui chamado. E a diretora perguntou: você agride a sua filha? Eu falei: que é isso? Porque a sua filha tem os sintomas de uma criança depressiva e amargurada. Eu falei: por quê? Ela não fala nada. Aí eu falei: não, é o contrário. Minha filha canta na igreja. Minha filha brinca com as crianças lá em casa. Alguma coisa está acontecendo aqui dentro. E descobrimos que era o bullying que ela sofria por falar errado, porque eu ouvia pouco. Só que essa mesma menina que na escola não pedia nem para ir no banheiro, quando chega em casa, canta. Quando chega em casa, fala pelas culatras. A gente gravou, ou melhor, ela gravou um vídeo cantando louvor, esticando-lhe os cabelos. E eu falei: não é a mesma criança. E isso aqui me fez razão. É porque em casa ela perde os medos. Em casa ninguém vai rir de mim. Em casa ninguém vai caçoar de mim, de mangar de mim. Em casa ninguém vai falar que eu falei errado. Em casa tem gente me esperando, que entende o que eu falo mesmo não sabendo falar direito. Porque casa é uma coisa, e lá é o lugar onde os medos são expurgados de nós. E é por isso que Deus quer que construamos lares. Porque só num lar verdadeiro, medos e pânicos e pavores são retirados de nossos corações. Lar é lugar onde as angústias são roubadas e jogadas fora. Em casa nós nos sentimos seguros. E num verdadeiro lar, isso toma uma forma de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque o máximo que uma casa faz é nos proteger daquilo que ataca o físico. Mas só um verdadeiro lar nos livra daquilo que ataca o interior da nossa alma. Então você entendeu o que é uma casa? É uma estrutura que sofre com a chuva. A gente viu aí vídeos e mais vídeos na minha área, então, Realengo, só Jesus, qualquer chuva cai lá, alaga. E você vê as pessoas jogando fora guarda-roupas, paredes esburacadas, mas você vê crianças sorrindo em meia lama, surfando em meio ao caos, porque são crianças que entenderam que perderam a casa, mas o lar ainda continua de pé. Então é isso que Deus quer que nós tenhamos como razão hoje. Porque não tem como o Senhor entregar a mesa valiosa da sua presença numa casa, num lugar onde simplesmente é só um edifício, num lugar onde simplesmente é só uma propriedade habitacional. Deus quer entregar uma mesa valiosa que é um lugar nele, com ele, para ele, em um lugar onde é de fato um verdadeiro lar. Porque existem 6 verdades sobre o lar, e eu encaminho para o término. 6 verdades. A primeira verdade: um verdadeiro lar é um farol. Sabe o que é um farol? É uma torrezinha na beira das praias. Lá em cima uma lamparina com vagalume de 3 metros. É um vagalume. Não, é ter lâmpada mesmo. Iluminando, para que as embarcações perdidas pela noite escura saibam onde encontrar um porto seguro. Então o verdadeiro lar deve ser um farol. Como assim, pastor? Deve ser um lugar onde o homem que sai do trabalho atribulado sabe que vai encontrar segurança no porto chamado lar. Uma mulher que sai, quem sabe, de uma consulta frustrada por um diagnóstico, sabe que no seu lar vai encontrar segurança e um farol, um lugar de direção para a sua mente, para a sua alma. Filhos que saem, quem sabe, da escola com uma palavra negativa, vão em direção aos seus lares, sabedores de que o pai não é um que vai lhe apontar o dedo dizendo burro, idiota, mas é alguém que vai olhar e dizer: calma, a nota desse mês, desse trimestre não foi boa, vamos correr atrás do prejuízo, mês que vem tu vai tirar onda. Eu fazia isso com a Rebeca. Eu falava R de Rebeca, daqui a pouco não colava mais, eu R de rapidão. Até que um dia eu parei no carro e falei: eu vou te dizer uma coisa, você já vai entender. Você não é burra, você não é idiota, você não é ignorante, você só está com dificuldade. E eu quero ser a pessoa que vai te mostrar o norte para vencê-las. Ela tirou uma nota melhor. Chegou no carro,
não disse muita coisa, pastor Marcelo. Só falou assim, pastora: papai, melhorou. Lar é um farol aonde os perdidos encontram direção, aonde os atribulados pela vida têm um norte direcionado. Pode estar um caos no mar da vida, a sua casa precisa ser um lar com farol alto e forte, dizendo: está atribulado por aí, aqui você tem direção, aqui você tem rota segura, aqui você tem um lugar para parar e repousar a mente e a alma. Isso é um lar, um farol. Um verdadeiro lar é um parque de diversões. Como assim? Você já reparou que no parque de diversões não há lugar para tristeza? Até os brinquedos que dá pânico fazem a gente rir. Eu, quando inaugurou aquele parque, já fechou. Rapidinho fecha, né? Qual o nome daquele parque que tinha ali? Eu fui naquele parque. Não, tinha um aqui, agora há pouco tempo, atrás do shopping ali. Tinha um brinquedo lá chamado samba. Eu não tive coragem de ir inicialmente, mas eu morri de rir vendo os outros caindo, as calças saindo, as pernas voando. Depois me chamaram para ir num tal de um troço que tu gira lá em cima. E tem um que a cadeira vai e a alma fica fazendo assim para tu. Doido. Mas até esses brinquedos que trazem pânico nos arrancam sorrisos. Porque no parque de diversões tudo é programado para nos fazer se divertir. Um verdadeiro lar é assim. É um lugar onde as tristezas da vida perdem por um sorriso escancarado. É um lugar onde um arroz com ovo se torna um banquete no sorriso de alguém que sabe que o que mais vale é ter alguém para comer junto, e essa pessoa é alguém que vale mais do que o que está no prato. A gente enfrentando uma dificuldade, que é normal a gente enfrentar uma dificuldade de vez em quando, né? Eu costumo dizer que a vida é assim: deserto, 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 oásis. Só que o oásis dura menos, né? Aí deserto, 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 oásis. Deserto, 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 oásis. Deserto, 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 céu, oásis para sempre. Aí eu falei assim: meu Deus, nós já estamos pobres de novo. Aí a Rebeca sorrindo: pobre que nada, papai, nós estamos falidos. Eu falei: meu Deus. Aí eu: que isso, Rebeca? Eu falei: amor, a Rebeca falou que nós falimos. Aí a Agatha: Rebeca, nós só estamos pobres só. Ela: não, estamos falidos. Mas com um sorriso no rosto, aquilo virou uma brincadeira e nós nos atracamos no sofá. Porque mesmo em meio às dificuldades, num verdadeiro lar, há sorrisos que espantam desprazeres. Ao invés de ela olhar na minha cara e falar assim: poxa, papai, o senhor deveria procurar uma outra profissão, ou quem sabe se dedicar em uma outra área. Não, até o momento do caos, no verdadeiro lar, ele perde a força. E aquilo que deveria trazer acusações traz nada. Isso aí passa daqui a pouco, papai. Daqui a pouco a gente ganha dinheiro de novo. Porque um lar é um parque de diversões, aonde os sorrisos se acumulam e a tristeza não passa nem na porta. Um verdadeiro lar é uma cooperativa. E eu fui querer entender isso. O que é uma cooperativa? É onde todos trabalham para um bem comum. Diferentemente de uma empresa onde quem vender mais ganha mais, aí há suborno, aí há picaretagem, aí há gente passando por cima de gente. Numa cooperativa todo mundo pesca, o peixe é vendido e o dinheiro é dividido igualmente. Sendo assim, o lar, sendo uma cooperativa, traz a ideia de que ninguém é maior do que ninguém e ninguém vai chegar num lugar melhor do que ninguém. Todos trabalham para que aquele ambiente cresça e todos tenham o mesmo controle de vida. Então, sendo uma cooperativa, o lar traz a ideia de uma unidade, todos trabalhando em bem de um bem comum. Não há filho querendo passar à frente do outro, não há um marido querendo ser mais importante do que a mulher, não há uma mulher querendo ser mais importante do que o marido. Quando eu costumo dizer lá em casa a minha mulher não é doida de mandar. Minha mulher não manda na minha casa. Tá ali, ó. Ela é doida o dia que ela fala: eu mando aqui. E o senhor? Eu também não mando lá.
Eu não sou Pinel para querer mandar lá. Nunca passei uma temporada na colônia para querer mandar lá em casa. E nem minhas filhas. Então a sua casa não tem comando? Claro que tem. O comandante lá de casa tem nome e sobrenome e renome: Jesus de Nazaré. E ele nos ensina a cuidar um do outro para que todos tenham a mesma felicidade. Não há uma mulher querendo ser melhor do que o marido, não há um marido querendo ser melhor que a mulher, não há a filha mais velha querendo ser melhor do que a mais nova. Todos trabalham para o bem comum, todos se respeitam, cada um na sua posição, mas sem o desejo de passar um à frente do outro. Por isso um lar é uma cooperativa. Um verdadeiro lar, ele é uma oficina. Como assim, pastor? A oficina é um lugar onde nada se joga fora, tudo se O verdadeiro lar é o lugar onde ninguém é jogado fora, a gente conserta todo mundo. Não tem essa ideia, não presta, não é mais meu filho, não, aqui eu vou consertar você. Não presta, não é mais minha mulher, não, aqui eu vou consertar ela, não sai daqui, é minha, Deus me deu, eu vou consertar e vai servir novamente. Por isso que o verdadeiro lar tem que ter essa ideia de uma oficina. É um lugar onde quebrou, a gente senta na mesa e conserta. Estragou, a gente se reúne, vê as peças novas e conserta. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo de relacionamentos descartáveis, verdadeiros lares são oficinas, onde tudo pode ser consertado. Tudo. Porque eu quero ver de gente por aí lançando um filho fora de casa, não presta. Você não é mais meu filho, por quê? Porque fuma maconha. Você não é mais minha filha, por quê? Porque se relacionou com um cara de má índole. Em vez de querer jogar fora, chama para dentro. Usa as ferramentas espirituais e conserta aquilo que é teu. O verdadeiro lar é uma oficina. Um verdadeiro lar é um refúgio. É um lugar de segurança e proteção. É aquele lugar onde as atribulações do dia a dia nos fazem encontrar paz. Como eu bem disse em minutos anteriores, nos dá alegria de querer chegar lá. Porque sabe que mesmo que no ônibus lotado, o carro rateando, ou quem sabe no BRT lotado, ou numa Avenida Brasil que nunca chega, ao chegar em casa haverá segurança, paz e conforto. Um verdadeiro lar é um refúgio e não uma repartição pública, onde brigas são travadas, votos são queridos. Não é um BBB, onde o que não presta é jogado no paredão, exposto na tela da vida. É um lugar onde a gente encontra paz e fartura de ânimo. Isso é um verdadeiro lar. É aquele lugar que independe se o porcelanato custa 6 mil reais o metro, ou se o piso foi 7,90 que sobrou. Aqueles que ficam na porta da loja. O doutor fala assim: quantos metros da tua casa? É 9, só tem 7. Então me dá esse aqui que tem 7 e 2 do outro ali. Vai ficar diferente não, eu faço um desenho na entrada. A disfarçar é 7,90, meu irmão. Não importa se na madeira, se na parede tem uma tinta da Decor Color. É o cara aí que o tubarão comprou a empresa dele de 1 milhão, que joga água e a água não passa. Ou se é aquela parede que tu encosta e tu sai maquiado. É aquela parede. Tem uma parede assim que se tu encostar assim, tu sai com base. Não importa. Um verdadeiro lar não está naquilo que tem, que vale ou que é, mas aquilo que de fato se sente lá dentro. Isso é um verdadeiro lar, é um lugar de segurança. Um verdadeiro lar é um templo de adoração a Deus, aonde todos são ensinados a adorar e a servir a Deus. Por que eu coloquei aqui adorar e servir a Deus? Porque nós estamos em tempos que, infelizmente, de tanto fazer alguns gabinetes, eu tenho percebido que mães e pais querem que os seus filhos temam ao Senhor, o adorem, mas não ensinam eles a servi-lo. Temer no sentido de: se eu vacilar, me manda para o inferno.
Tem mãe até que, se pudesse, fazer uma caricatura de Deus, um velho assentado num trono com um porrete desse tamanho, doido para acertar a cabeça de quem vacila. E aquela criança tem pavor de errar, porque Deus manda para o inferno. O lugar onde Deus só é aleluia, bendito é o teu nome, mas não é servido. Mas o verdadeiro lar, o temor ao Senhor, que não é medo, o temor que traz respeito, honra e submissão plena, a adoração também é acompanhada pela servidão a Deus. Era o lar onde o marido é ensinado a servir e não só a ficar com medo da cachaça que ele toma no final de semana. Onde a mulher é ensinada a servir e adorar e a temer, ou não só ficar preocupada quando ela gosta de dançar um funk que não é convencional à fé. O verdadeiro lar é um lugar onde ele deixa de se tornar uma casa comum e se torna um templo de adoração a Deus. Eu não sei você, mas eu já tive experiência de entrar dentro de uma casa que quando tu passa na porta, tu já, aleluia, e terra, e dermanto, e vou entrar, vou. Por quê? Porque dentro daquela casa tem gente que quando está na sala, bendito é o teu nome. Quando está no banheiro, água, glorificado seja o nome do Senhor que fez a água. Está na cozinha, muito obrigado, Senhor, por isso, por aquilo. Está no quintal, capinando no quintal, muito obrigado por essa erva que nasceu. Eu tiro ela toda semana, mas deixa continuar nascendo. Isso aqui é benefício para a humanidade. A gente só não entende o que o capim presta, mas serve para alguma coisa. Então, bendito seja o teu nome. Está chovendo, louvado seja Deus. Está calor, louvado seja, está frio, bendito seja o Senhor. Não importa o que aconteça. Num lar onde um templo foi implantado pelo Espírito, não há espaço para murmuração, para dúvida, para questionamento, mas há vaga sempre para aquele que quer bem dizer o nome do Eterno. Então é nesse lugar aonde o caminhão de Deus vai encostar e vai entregar uma mesa valiosa. E essa mesa vai se tornar um palco, no sentido de esplendor ao observar, de adoração a Deus, de unidade familiar, de pactos espirituais sendo feitos com o Eterno e de honras de Deus alcançando aquele lugar. Porque em um lar onde tem uma mesa de Deus, também tem a bondosa mão de Deus. E aonde habita a bondosa mão de Deus, preste atenção no que eu vou dizer. Deus não está comprometido com a fartura, mas com a manutenção. Eu costumo dizer, Deus me deu dinheiro para pizza de margarita e guaraná Antártica. Se eu quiser a banana nevada, que lá perto tem uma pizzaria que tá tal de banana nevada, que é uma coisa de louco aquilo, mas é caro. Então tal de mundurrão, que eu falei, é um mundo mesmo isso aí. Isso não é uma pizzaria, é um mundo mesmo. E agora virar uma do samba, pizza do samba, com a borba de costela de coração com alho. Deus não está comprometido com os luxos do meu lar, mas com a manutenção e a sobrevivência dele. Então tudo aquilo que diz respeito à manutenção, o cuidado e a sobrevivência, a casa que tem uma mesa de Deus não terá falta disso. Pegue aquilo que foi liberado através do pastor Marcelo, porque no verdadeiro lar não há medida naquilo que diz respeito à entrega a Deus. E também não há medida no que diz respeito ao escancarar das janelas dos céus. Vamos orar por isso, sentadinho mesmo, curva a cabeça. Meu Abba, a tua palavra foi entregue, e eu creio que os meus irmãos entenderam a tua direção hoje. Me perdoa se eu tenho sido um bom pedreiro no que diz respeito à construção de uma casa, mas não tenho sido um bom arquiteto no mundo espiritual para organizar um perfeito e bondoso lar. Mas a tua palavra me trouxe a baia do meu coração, tudo aquilo que o verdadeiro lar é. Eu aprendi contigo e repassei aos meus irmãos o entendimento absolvido. Eu peço a ti no nome do teu filho Jesus, que tudo aquilo que foi dito nessa noite possa entrar em nossas entranhas espirituais e possa encontrar espaço em nossos corações a ponto de nós colocarmos em prática ainda hoje
tudo que ouvimos aqui, porque eu tenho certeza que o resultado final será a entrega da preciosa mesa do Senhor, que não é um utensílio de um lar, mas é um lugar na tua presença. Eu peço a ti no nome do teu filho Jesus, que toda barreira que impeça a construção de lares aqui, caiam por terra no nome do Senhor Jesus. Toda vergonha de pedir perdão, todo orgulho de pedir perdão, possa cair por terra, porque alguns têm necessidade. Para começar a construir um verdadeiro lar, terão que tirar entulhos do orgulho, da vaidade, do desprezo, da falta de atenção, das murmurações conjugais, mas que no nome de Jesus, todo entulho espiritual que está impedindo este ou esta, aquele ou aquela de construir um verdadeiro lar, que hoje o caminhão do Senhor possa passar e levar embora tudo aquilo que não convém a um lar santificado, mas que em contrapartida o caminhão da entrega, da mesa extraordinária da tua presença, pare em portas aqui, no que diz respeito ao mundo espiritual, e comece a ser entregado, casas em casas, e lares, as bondosas bênçãos do Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus, e quem concorda diga: Deus abençoe vocês, muito obrigado. Glória a Deus. Fique de pé. Louvar a Deus pelo pastor Adriano Rocha, sua esposa. Palavra abençoada. Até aqui, culto tá redondo, irmão.